Se eu te dissesse que o cachorro que está deitado aí do seu lado carrega dentro dele o mesmo DNA de um predador, capaz de sobreviver semanas na neve, caçando em grupo, você acreditaria? E se eu te contasse que, para um lobo, o seu cãozinho de estimação parece quase uma criança estranha, barulhenta, com cheiro diferente e comportamento completamente ilógico? Hoje você vai descobrir não só as diferenças entre lobos e cães selvagens, mas também por que essas diferenças mudaram o rumo da história humana. Vamos começar com a pergunta que quase ninguém faz. Se lobos e cães são tão parecidos geneticamente, por que viver com um é companhia e com o outro é literalmente uma ameaça à sua sobrevivência? Segura essa, que a resposta é muito mais profunda do que um é domesticado e o outro não. Primeiro, vamos direto ao ponto. Genética. Lobos e cães pertencem à mesma espécie em termos biológicos, Canis lupus. O lobo cinzento é Canis lupus e o cão doméstico é Canis lupus familiaris, ou seja, tecnicamente são subespécies. Eles podem cruzar entre si e gerar filhotes férteis. Mas, apesar dessa semelhança, pequenas mudanças genéticas fizeram uma revolução no comportamento. Pensa numa casa. A estrutura é basicamente a mesma, mas se você mexe na fiação elétrica, a experiência de morar ali muda totalmente. É assim com lobos e cães. Estudos mostram que os cães têm alterações em genes relacionados à produção de hormônios como adrenalina e serotonina, o que diminui o medo, aumenta a sociabilidade e torna o cérebro mais plástico, mais maleável ao aprendizado com seres humanos. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Os cães tiveram forte seleção em genes ligados à digestão do amido, coisa que lobo não tem. Enquanto o lobo é um caçador carnívoro especializado, o cão se adaptou a comer o que os humanos comiam, incluindo restos de grãos. Essa pequena diferença na digestão foi uma das chaves para transformar um predador arisco em um parceiro de aldeia. Agora, se você ainda está comigo, segura essa curiosidade. Essa divergência genética provavelmente começou há mais de 15 mil anos, talvez até 30 mil, quando alguns lobos mais curiosos se aproximaram dos lixões das aldeias humanas, enquanto outros continuaram evitando qualquer cheiro de gente. E é justamente aqui que começa a grande virada entre lobos e cães selvagens. Imagina a cena. Uma aldeia humana primitiva, restos de comida jogados para fora, um ambiente perigoso, cheio de cheiro de fumaça, vozes, barulho e olho vigilante de caçadores humanos. A maior parte dos lobos mantém distância. Só os mais ousados, menos medrosos, um pouco mais tolerantes à presença humana, se aproximam para roubar restos de carne e ossos. Com o tempo, esses lobos mais tolerantes vão se reproduzindo. Os mais agressivos ou medrosos são mortos, afugentados ou simplesmente não chegam perto o suficiente para se beneficiar dos restos humanos. Aos poucos, gerações e gerações desses lobos adaptados ao ambiente humano vão ficando diferentes dos lobos selvagens. É como se uma linha invisível tivesse surgido. De um lado, os lobos que continuaram caçadores das florestas. Do outro, os primeiros protótipos de cães, meio lobo, meio oportunistas de lixão. Só que tem um ponto interessante. Nesse começo, o ser humano não pegou um filhote de lobo e decidiu domesticá-lo conscientemente. O que aconteceu foi quase uma parceria acidental. E aqui entra uma diferença brutal entre lobo e cão selvagem: a sociabilidade com seres humanos. Mesmo um cão selvagem, ou um cão feral, que é um cão doméstico vivendo solto, sem dono, ainda carrega no cérebro uma predisposição genética para ler sinais humanos, como apontar o dedo ou olhar para um lugar específico. Lobos, mesmo criados desde pequenos em ambiente humano, têm muito mais dificuldade em entender esses sinais. Pensa nisso. Um filhote de cão, com poucos meses, consegue seguir o seu dedo apontando para um prato de comida escondido. Um lobo, com o mesmo tempo de convivência, muitas vezes ignora totalmente esse gesto. Isso mostra como o cão foi moldado para cooperar com o humano, enquanto o lobo foi moldado para cooperar com o próprio bando. Você está achando isso interessante? Agora vem uma parte ainda mais surpreendente. A cabeça deles já revela muito antes mesmo de você ver o comportamento. Vamos olhar agora para a anatomia, começando pelo corpo e pelo crânio. De cara, muita gente olha um lobo e um cão de raça pastor alemão, husky ou malamute e pensa, são quase a mesma coisa. Só que não. O lobo tem pernas mais longas, peito mais estreito e corpo mais atlético e esguio, feito para correr longas distâncias. Ele é como um maratonista. Já a maioria dos cães domésticos foi moldada para funções específicas ou, simplesmente por estética,
Alguns têm pernas curtas, corpo compacto, focinho achatado, cabeça desproporcionalmente grande. O crânio do lobo é mais alongado, com focinho longo e mandíbula extremamente forte. O cérebro do lobo, proporcionalmente ao corpo, é maior do que o do cão. Isso não significa que o lobo é mais inteligente no sentido humano, mas mostra que ele é mais equipado para sobreviver em ambientes selvagens, tomando decisões complexas de caça e sobrevivência. Enquanto isso, o crânio do cão sofreu algo chamado neotênia. Neotenia é a retenção de características juvenis na fase adulta. Em outras palavras, muitos cães adultos têm cara de filhote. Olhos mais arredondados, focinho mais curto, expressão fofa. Isso não é coincidência, é seleção. Humanos, ao longo dos séculos, favoreceram filhotes e adultos de aparência mais amigável. Mas aqui vai uma pegadinha. Nem todo cão selvagem tem essa cara de filhote. Quando um cão doméstico foge ou é abandonado e passa gerações vivendo solto sem interferência humana, como acontece em muitas áreas rurais, ele tende a convergir para uma aparência relativamente padrão. Pelagem curta, tamanho médio, orelhas eretas, cauda em formato de gancho. Ou seja, depois de algum tempo na selva urbana ou rural, a pressão da sobrevivência começa a apagar as modificações exageradas feitas pela seleção humana. Se você ainda está comigo, presta atenção nisso. Um cão selvagem geralmente não vira um lobo, mas vai ficando mais parecido com um canídeo genérico de sobrevivência. Só que, mesmo assim, o crânio, a dentição e alguns detalhes ósseos continuam diferentes dos de um lobo verdadeiro. Agora, uma curiosidade que conecta essa anatomia ao comportamento. A mordida. Lobos têm mandíbulas projetadas para matar e rasgar presas grandes. Eles precisam esmagar ossos, segurar animais que lutam, e isso exige uma força de mordida impressionante. Cães domésticos, em sua maioria, foram adaptados para tarefas muito variadas, e muitos nem precisam mais caçar para sobreviver. A comida simplesmente aparece na tigela. Mas calma, porque quando o assunto é comportamento, a diferença entre lobo e cão selvagem fica ainda mais radical. Vamos entrar agora no coração da diferença. O comportamento social. Se você quer entender de verdade por que um cão aceita viver dentro de um apartamento e um lobo jamais se adaptaria a isso sem consequências graves, precisa olhar para como eles organizam suas relações. O lobo é extremamente social, mas o foco da sociabilidade dele é o bando. Um bando de lobos é geralmente formado por um casal reprodutor, os filhotes daquele ano e alguns jovens de anos anteriores. É quase como uma família estendida. Cada lobo dentro desse grupo tem uma função, um lugar, um papel na caça, na defesa do território e na criação dos filhotes. Já os cães domésticos foram selecionados para formar laços profundos com humanos. Em muitos casos, o humano substitui, na cabeça do cão, a ideia de bando original. O cão olha para o tutor como a principal referência social, não como um outro cão, mas como uma espécie de centro do universo emocional. É por isso que cães têm tanta facilidade em viver em grupos mistos, humanos, outros cães, outros animais. Mas e o cão selvagem, aquele que vive solto na rua ou no mato em bandos? Aí, a coisa muda. Bandos de cães selvagens tendem a ser mais instáveis do que bandos de lobos. A hierarquia é mais fluida, a composição muda com frequência, e muitos deles não têm a mesma cooperação elaborada em caçadas complexas que um bando de lobos tem. Você está achando que todo cão selvagem forma uma matilha organizada, como nos filmes? Aqui vem o choque. Geralmente não. Muitos grupos de cães soltos vivem próximos porque dividem território e fontes de comida. Mas a cooperação não é tão estruturada. Eles frequentemente brigam por alimento, por parceiros e por espaço. Já o lobo, quando caçando, mostra uma coordenação de tirar o fôlego. Eles podem percorrer dezenas de quilômetros por dia, cercar uma manada, testar os animais para achar o mais fraco ou doente e executar uma perseguição estratégica. Cada membro sabe o que está fazendo, quase como se fosse uma equipe de elite. Mas tem um detalhe que quase ninguém comenta. Lobos são, em muitos aspectos, emocionalmente mais sérios. Cães, especialmente cães domésticos, exibem comportamentos de brincadeira por muito mais tempo na vida adulta. Lobos até brincam, principalmente quando jovens, mas o adulto passa a maior parte do tempo focado em tarefas de sobrevivência. A vida no ambiente selvagem não permite dispersão de energia à toa. Você ainda está comigo? Bora para um ponto que confunde muita gente: a agressividade. Quem é mais perigoso, o lobo ou o cão selvagem?
Quando se fala em perigo para humanos, o instinto é apontar para o lobo. Ele é grande, selvagem, com fama de vilão em contos antigos. Mas, na prática, ataques de lobos a humanos são relativamente raros, especialmente em áreas onde eles não são perseguidos constantemente. Lobos normalmente evitam contato com pessoas. Já os cães, incluindo cães selvagens, são responsáveis por muito mais incidentes com humanos, desde mordidas leves até ataques graves. E por quê? Porque cães vivem colados aos humanos. Eles dividem ruas, vilas, lixo, territórios. Isso aumenta a interação e, consequentemente, o risco de conflito. Um bando de cães selvagens famintos pode atacar animais de fazenda, vida silvestre e, em casos extremos, até pessoas, especialmente crianças ou indivíduos vulneráveis. Eles perderam o medo extremo do ser humano que o lobo tem, mas não ganharam o controle social, a seleção e o manejo que o cão doméstico tem quando bem educado. E aqui entra outro ponto interessante: o medo. Lobos têm um medo inato muito mais forte de humanos. É uma questão de sobrevivência. Por séculos, eles foram caçados com armas, armadilhas, perseguições sistemáticas. Esse medo se consolidou. Um lobo verá um humano e, na maioria das vezes, vai recuar. Cães, por outro lado, foram selecionados por não terem tanto medo de nós. Muitos cães até correm em direção ao humano, seja por curiosidade, para pedir comida ou por hábito. Esse traço é ótimo para a convivência, mas pode se tornar um risco quando o animal é agressivo, mal socializado ou está vivendo solto, sem controle. Se você está firme até aqui, vamos dar uma olhada em um ponto que a maioria das pessoas ignora: comunicação. Lobos e cães se comunicam usando postura corporal, expressões faciais, vocalizações e cheiro. Mas há uma diferença marcante na forma e na frequência desses sinais. Os lobos uivam. O uivo é uma ferramenta de longo alcance, usada para reunir o grupo, marcar território e manter contato. Cães também podem uivar, mas a maioria vocaliza de outra forma, latindo. O latido, inclusive, é uma das grandes marcas do cão doméstico e surgem por causa da proximidade com humanos. Lobos latem pouco, geralmente em contextos específicos como alerta. Cães, por outro lado, latem por inúmeras razões: aviso, frustração, excitação, brincadeira, solidão. Ao longo dos séculos, selecionamos cães que avisavam sobre intrusos, que vocalizavam mais e que reagiam a estímulos do ambiente. E tem uma coisa muito interessante: o rosto dos cães se tornou mais expressivo para nós. Alguns estudos mostram que cães têm músculos faciais um pouco diferentes dos lobos, o que lhes permite, por exemplo, levantar as sobrancelhas de um jeito que lembra expressões humanas de tristeza ou curiosidade. Esse tipo de expressão mexe com o nosso instinto de cuidado, quase como se estivéssemos vendo um bebê pedindo atenção. Já os lobos têm expressões faciais riquíssimas entre si, mas não foram moldados para ativar esse gatilho emocional em humanos. Quando um lobo mostra os dentes, levanta os lábios ou fixa o olhar, ele está se comunicando principalmente com outros lobos. Se você ainda está comigo, agora vem uma parte que mistura biologia com história e, sinceramente, muda completamente a forma como você vê o seu cachorro. Quando o ser humano começou a formar relações com esses ancestrais dos cães, ele não só ganhou um aliado de caça, ele ganhou um sistema de alarme, um aquecedor vivo nas noites frias, um parceiro que podia farejar perigos, rastrear presas e até ajudar a vigiar crianças. Em troca, esses primeiros cães ganharam proteção, alimento previsível e uma grande vantagem evolutiva. Quem se dava bem com humanos tinha mais chance de sobreviver e se reproduzir. Aos poucos, o lobo que se aproximou da aldeia deixou de ser apenas um lobo. Tornou-se algo novo, moldado pela presença humana. Mas, enquanto isso acontecia, os lobos que permaneceram no ambiente selvagem continuaram sujeitos a uma outra pressão: a da natureza, escassez de alimento, frio extremo, predadores, doenças. Só sobreviviam os mais eficientes caçadores, os mais cautelosos, os mais inteligentes em termos de estratégias de caça e evasão. Isso explica por que, hoje, lobos têm um pacote de habilidades voltadas para a sobrevivência em ambientes extremos, enquanto cães foram ficando cada vez mais diversos. Alguns cães mal conseguem parir sozinhos por causa da seleção extrema por cabeças grandes ou corpos desproporcionais. Outros praticamente não conseguiriam sobreviver sozinhos se fossem abandonados. E os cães selvagens? Onde entram nisso?
Eles estão em uma espécie de limbo evolutivo. São cães domésticos ou descendentes de cães que voltaram a uma vida livre, mas não tiveram tempo ou pressão de seleção suficientes para se tornarem uma nova espécie como os lobos. Em muitos lugares do mundo, cães selvagens formam populações numerosas, vivendo de lixo, restos de comida, caça ocasional e até predação de animais domésticos. Eles não são lobos, nem são simplesmente cachorros de casa. São o resultado direto da nossa criação em massa de cães e do nosso abandono. Se você ainda está aqui, presta atenção nesse ponto crítico. Do ponto de vista ecológico, lobos e cães selvagens ocupam nichos diferentes. Isso cria conflitos reais no mundo natural. Lobos, como grandes predadores nativos, fazem parte do equilíbrio do ecossistema. Eles regulam populações de herbívoros, como cervos, veados e outros ungulados. Ao caçar preferencialmente indivíduos fracos, doentes ou vulneráveis, ajudam a manter esses rebanhos mais saudáveis. Quando lobos são removidos de um ecossistema, muitas vezes acontece o que se chama de cascata trófica. As presas se multiplicam, podem destruir vegetação em excesso. Isso afeta outras espécies de plantas, de animais menores, e o efeito vai se espalhando. Já cães selvagens, em muitos contextos, não têm esse papel refinado. Eles frequentemente atacam animais de criação, espalham doenças como raiva e sinomose e podem competir com predadores nativos. Em alguns lugares, eles ameaçam espécies silvestres que não evoluíram para lidar com esse tipo de pressão. Um bando de cães soltos pode atacar um grupo de capivaras, ovelhas, cabras ou até mesmo aves ameaçadas. E o pior, como estão vinculados, direta ou indiretamente, à presença humana, sua população costuma ser maior do que a natureza suportaria para um predador daquele porte. Mas tem um detalhe importante. O problema não é o cão em si, e sim a forma como nós gerenciamos a população de cães. Cães não são naturalmente uma espécie selvagem, invasora em todos os lugares. Nós os levamos para todos os cantos do planeta. E, quando não cuidamos, eles passam a ocupar um papel desajustado na natureza. Se você ainda está comigo, agora vem talvez a revelação mais importante de todas. As diferenças entre lobos e cães selvagens não são só biológicas. Elas são um espelho de como a espécie humana escolhe se relacionar com o mundo ao seu redor. Pensa nisso. O lobo representa a natureza em estado bruto, selvagem, que aprendeu a temer o ser humano. Ele é o resultado de milhões de anos de evolução independente. Já o cão representa a natureza moldada por nós, adaptada aos nossos caprichos, nossos medos, nossos desejos. E o cão selvagem é quase um lembrete constante de que, quando não assumimos responsabilidade por aquilo que criamos, o resultado pode ser caótico. Eles não voltam a ser lobos. Eles se tornam algo diferente, às vezes perigoso, às vezes apenas invisível, vagando pelas periferias das cidades. E aqui entra o clímax da nossa história. Você lembra daquela pergunta lá do início sobre por que viver com um cão é companhia e com um lobo é ameaça? A resposta não é só genética ou comportamental. A resposta é que com cães nós construímos um pacto. Esse pacto diz o seguinte: nós oferecemos alimento, abrigo e proteção. Em troca, o cão oferece companhia, ajuda e, em muitos casos, trabalho. Com os lobos, nunca houve esse pacto. Houve confronto, medo, guerra de territórios. Quando um cão rompe esse pacto, atacando, fugindo ou vivendo selvagem, ele se torna um ponto fora da curva, porque está agindo fora do contrato emocional e social que estabelecemos. Quando um lobo nos evita, ele está sendo exatamente quem ele sempre foi, um animal que não nos deve nada. Se você chegou até aqui, agora vem a parte mais surpreendente. Apesar de todas essas diferenças, ainda é possível cruzar um cão com um lobo e gerar um híbrido. Esses animais, conhecidos como lobo-cães, misturam características dos dois mundos. Podem parecer fascinantes, mas normalmente trazem desafios enormes de manejo, porque carregam o instinto selvagem do lobo com a relativa falta de medo do humano herdada do cão. Isso mostra o quanto a fronteira biológica entre lobo e cão é fina. O que é profunda é a fronteira comportamental, construída por milênios de convivência ou de afastamento em relação a nós. Agora, para fechar esse raciocínio sem deixar ponta solta, vamos amarrar tudo. Geneticamente, lobos e cães são parentes tão próximos que, em termos de espécie, quase se confundem. Mas pequenas alterações em genes ligados ao medo, à digestão e ao comportamento social criaram uma diferença enorme
na forma como eles veem o mundo. Anatomicamente, lobos são atletas feitos para a sobrevivência, enquanto cães são um mosaico de formas criadas para tarefas estéticas ou simplesmente preferência humana. Cães selvagens tendem a voltar a um tipo físico mais funcional, mas não se tornam lobos. Socialmente, lobos têm bandos altamente estruturados e voltados para a caça cooperativa. Cães formam laços profundos com humanos, e quando vivem selvagens, geralmente formam grupos mais caóticos, menos especializados em caçar presas grandes. Ecologicamente, lobos desempenham um papel vital no equilíbrio de muitos ecossistemas. Cães, especialmente quando abandonados e vivendo como selvagens, podem se tornar uma ameaça tanto para a fauna nativa quanto para a saúde pública. E, acima de tudo, simbolicamente, o lobo é aquilo que a natureza é sem nós. O cão é aquilo que a natureza se torna quando passa a viver conosco. O cão selvagem é o meio-termo desconfortável que aparece quando essa relação é quebrada pela irresponsabilidade humana. Agora eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, olhar para o seu cachorro, ou para qualquer cão que você vir na rua, com a consciência de que ali existe uma história de milhares de anos de evolução conjunta com a nossa espécie. Segundo, pensar no impacto que cães abandonados e cães selvagens têm no ambiente e na sociedade. Se esse conteúdo te fez enxergar de outro jeito as diferenças entre lobos e cães selvagens, comenta o que mais te surpreendeu e o que você sempre achou. Mas agora, vê de forma diferente. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever, porque ainda tem muita história fascinante sobre animais e comportamento que quase ninguém conta com essa profundidade. E lembra disso, quando você escolhe cuidar bem de um cão, está honrando um pacto antigo que começou quando alguns lobos curiosos decidiram confiar, pela primeira vez, no fogo que brilhou do lado de fora de uma aldeia humana.